Ok, irmãos. Então, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso tempo aqui com o Bruce. Nossa aula aqui com o nosso irmão. Deixa eu só falar uma coisa antes de nós orarmos. Eu vou pedir que o Benedito possa orar por nós. Tá ok? Então, essa aqui é a 7ª aula das 12, tá? Então, nós estamos aí quase chegando aí no final. Não, dá falta aí mais de um mês ainda, né? Para encerrarmos aqui esse tempo com o Bruce, tá ok? Então eu vou pedir que o Benedito possa orar aqui pelo nosso tempo, tá, Benedito? Posso orar aqui pelo nosso tempo, e aí o Bruce depois pode assumir aí o tempo, tá? Positivo, vamos orar. Senhor, obrigado. Aqui no Brasil à noite, eu creio que também nos Estados Unidos, na Itália também. E nós te agradecemos e pedimos a sua misericórdia, seu amor para conosco, na aprendizagem aqui desta noite do estudo, meu Deus, que possamos realmente ser usados na tua obra, com nossos dons e talentos. E esse estudo de hoje, a construção, amado, de treinamento de construtores, que possamos realmente ser usados por ti, Pai. Te peço pelo pastor Bruce, que vai estar nos ensinando, compartilhando conosco da sua palavra, e a cada um dos alunos que nós possamos assimilar, Senhor Deus, e pôr em prática em nossas vidas, amado. Muito obrigado, Senhor Deus. E é o que eu te peço, Pai, e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Benedito. Bruce, pode ficar à vontade. Boa noite a todos agora. Muito obrigado por sua paciência comigo e de estar parte de todo esse tempo aqui. Eu espero que seja uma coisa que vai resultar em muito mais pessoas se envolvendo em discipulado. Esse é meu desejo. Deixa eu ver aqui. Ok. Perdão, aqui estou pronto agora. Ok. Mas eu estou muito animado com possibilidades de mais pessoas se envolvendo nesse processo de discipulado, porque esse que é a razão, construtores, as pessoas que estão construindo em cima do fundamento que os evangelistas lançam. Olha, eu gostaria que vocês, por favor, me interrompem se tem dúvida. Alguém falou que, eu li uma coisa que eu achei interessante, falou que educação não é uma coisa que você só assiste, você participa, porque essa é uma maneira de aprender. Então, por favor, se sente à vontade para passar coisas para mim. Semana passada, nós falamos sobre, eu gosto de fazer sempre uma revisão para reforçar as coisas, falamos sobre as disciplinas espirituais. E eu coloquei isso, as disciplinas espirituais nos colocam numa posição em que o Espírito Santo pode agir em nossas vidas. Eu gosto dessa ideia de colocar numa posição, porque muita gente pensa, se eu leio minha Bíblia, se eu oro, se eu vou para a igreja, se eu dou meu dízimo, eu estou bem. Mas as disciplinas espirituais não são uma garantia de espiritualidade, porque a coisa importante é sua motivação, seu desejo em buscar a Deus que faz isso importante. E a gente está simplesmente, quando estamos lendo a Bíblia, estamos nos colocando uma posição para Deus agir nas nossas vidas. Então, isso é importante. Eu coloquei versículo-chave. Eu estou lendo Deuteronômio agora e eu gosto muito. Ele repete essa ideia. Ele fala de lá, buscarás o Senhor teu Deus e acharás, quando o buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, eu gosto da palavra todo lá, tudo, todo o seu alma, seu coração e toda a sua alma. Isso indica que a busca de Deus é a coisa mais importante. Você faz com toda a sua vida para buscar o Senhor. Mas a promessa é, se a gente busca, a gente vai achar. O livro de Hebreus fala que a gente fé é de crer que Ele é e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E essa é a coisa que é importante. Ele não deixou isso muito difícil e complicado.
mas deixa a possibilidade da gente buscar e achar o Senhor. Você lembra já dei uma dica lá. Você lembra 2 Timóteo 2, 1 a 5? Ele falou da seriedade em buscar a Deus e servir a Deus. Você lembra das 3 metáforas que ele usou, que eu falei semana passada? Sal. O que são? Só preserva, né? Só preserva para não... Soldado. Ok, eu ouvi várias. É o soldado, Atleta. Lavrador. O e lavrador. lavrador. Então, a ideia que eu vejo é que o soldado tem um propósito de agradar aquele que o regimentou. Está pronto para pagar o preço para isso. O atleta é disciplinado. Ele faz conforme as regras. E o lavrador, ele é uma pessoa que vai colher o fruto da coisa. Então, vai ter fruto na nossa vida. Então, eu vejo que essas 3 metáforas são bom para falar de liderança. Eu uso para isso. Mas também essas 3 coisas são bons de falar de discipulado e esse aspecto de buscar a Deus com as disciplinas espirituais. Você lembra? Soldado, atleta, lavrador. Soldado quer agradar, quer aquele que o regimentou, não está enrolado nas coisas dessa vida, ele tem um propósito, e ele agradar o mestre, está pronto para pagar o preço. O atleta é disciplinado na coisa, e lavrador, ele colhe fruto. Então, essas coisas mostram o que os passos do discipulado é. E sou eu lá, na chegada do Brasil, em 92, era um pouco mais novo na época, e você pode ver que eu fiz 42 quilômetros em menos de 4 horas, que era o melhor que eu fiz é 3:30. Mas para fazer uma maratona, você tem que ter um alvo. Você tem que pensar 3 meses antes e começar a treinar. Só para completar. A pessoa que ganhou essa corrida já tomou banho e estava saindo de casa para casa já quando eu cheguei. Mas era uma coisa que eu coloquei como alvo. Eu me disciplinei. Cada dia eu que tinha que correr uma certa distância para chegar. Mas não é só uma disciplina física, como corrida assim. É uma coisa espiritual. Você está deixando o Espírito Santo agir na sua vida. O Espírito Santo é a sua motivação. Então, a gente usa essas 2 palavras, disciplina espiritual. E a base bíblica, João 17, Jesus, ele falou como ele discipulou os... E eu estava conversando com o meu vizinho aqui, que é um amigo espiritual, e eu falei, ele falou comigo, puxa, Bruce, eu estava conversando sobre João 17, ele falou, Bruce, João 17 é tão cheio de coisas boas, é incrível. E ele falou, todos os meus anos como cristão, eu nunca ouvi alguém pregar sobre João 17. Eu falei, eu vou fazer hoje à noite. E eu dei esse resumo, que o alvo, a raiz de tudo que ele falou lá, a base de tudo é a vida eterna é esta, que te conhecem a ti, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviastes. O alvo que Jesus teve com os discípulos, de levar eles a experimentar a intimidade com Deus, mas, por outro lado, o fruto, e eu coloquei essa coisa como fruto, eu te glorifiquei na terra, consumando toda a obra que tu me confiaste para fazer. Então, as obras de Jesus é o fruto. E essas obras manifestaram o caráter de Deus. E eu fiz a comparação aqui. Você lembra disso aqui? Na direita lá é o sol. Você nunca vê o sol é completamente inteiro. E a temperatura, você acha que Belém é quente, mas a temperatura lá dentro do centro dessa bola é incrível. É uma reação nuclear que está criando essa coisa que chama o Sol. E isso produz a luz para
essa é a lua da esquerda, que vai rodando ao redor do nosso mundo, e você tem a Terra. E o Sol chega diretamente aqui. No sua oração, Benedito, você falou sobre se é noite aqui. Você pode ver que ainda tem sol aqui. Tá, o que é 7 horas quase. Está começando a escurecer mais e mais cedo. Mas o que acontece, se você ver esse desenho aqui, eu estou ainda no sol e vocês estão no escuro aqui. Esse como acontece. A noite é quando a gente está na sombra do mundo, né? E a lua é a mesma coisa. Mas a lua, a luz da lua vai até lá, do sol vai até a lua, e a luz da lua é refletida para a terra. A gente olha lá, ontem à noite foi muito bonito a lua, e você pode, bonita a lua, você pode ver que era só um pedacinho. Por quê? Porque a lua é mais próximo do sol do que nós somos agora. Essa razão que só vê um pedacinho da lua. Mas a lua não vai produzir luz, ele vai só refletir. E eu falo isso, eu não posso produzir alguma coisa gloriosa. Eu não sou capaz de fazer qualquer coisa gloriosa. Mas o que acontece, eu posso refletir a glória do Senhor. Essa que é a coisa que é importante. Até agora, tem uma pergunta. Pode falar. Ainda não tinha ouvido sobre o Sol e a Terra, sobre esse problema dessa claridade da Lua. A primeira vez que eu estou. E tem sentido. Ainda não tinha visto essa declaração, essa verdade sobre a Lua e a Terra, né? Mas isso tem sentido na vida espiritual mesmo. Nosso alvo é de refletir. Se você olha em mim e fala, puxa, Bruce tem muito amor, Deus não é glorificado nisso. Mas se você fala, olha, eu vejo o amor de Cristo brilhando na vida do Bruce, então não é eu, é Deus que recebe a glória. Tem sentido isso, né? Tem sentido, tem. Não pode falar. Eu achei muito interessante sobre a Lua e a Terra. Eu ainda não sabia dessas coisas aí, né? Importante. Alguém mais tem um comentário? Pastor Bruce, é o Marcos. Boa noite. Boa noite. Quinta-feira agora eu vou iniciar um estudo bíblico. Graças a Deus, a gente, depois de estar aí trabalhando as semanas, né? E graças a Deus nós vamos ter essa oportunidade. E eu estava falando para o rapaz que a gente vai iniciar esse estudo, um casal, e estava falando para ele a respeito da questão dessa questão da glória do Senhor Jesus na vida das pessoas, né? E como também expressar isso em palavras, né? Na questão da Bíblia. E o que me chamou a atenção, pastor, falando isso, é que ele disse, olha, essas questões de nunca a gente ouvir verdadeiramente o que a Bíblia fala a respeito da glória de Jesus tem sido difícil nos lugares onde a gente tem estado, foi isso que ele falou, né? Ele tem frequentado um grupo aí, e ele disse que pouco tem se falado a respeito desse brilho da pessoa de Jesus, né? E eu fiquei pensando quando o senhor falou a respeito do seu vizinho, quando ele disse que ele nunca tinha ouvido falar tão ricamente com relação ao capítulo 17, né, do Evangelho de João. E isso me chamou muita atenção para mim poder cada vez mais aplicar essa ênfase, né, de cada vez mais mostrar o sentido desse brilho, desse refletir de Jesus na vida da gente, para que a pessoa também ela possa sentir-se refletida também pelo Senhor, né? Então, eu estou fazendo só esse pequeno comentário,
porque o que o senhor está falando aí é verdade, né? Em termos do refletir, o refletir de Jesus na vida da gente, né? Então, está muito bem colocado isso e isso reforçou mais o que eu vou estar pretendendo lá no estudo que a gente vai fazer quinta-feira, pela parte da tarde aqui em Castanhal. Pois é, eu posso dar uma ilustração disso. Tenho uma amiga missionária, eu sinto pena dela, porque ela sabe que amor é importante. Ela quer amar os outros. E e você pode ver que ela está tentando e querendo, com toda sinceridade, amar os outros. Mas de vez em quando vai escapulir alguma coisa, você pode ver que falta alguma coisa. Então, eu vejo ela é como a lua tentando produzir seu próprio brilho. Então, a lua pode tentar e nunca vai produzir luz. Só pode refletir. E eu vejo que essa coisa que acontece com muitos cristãos, eles tentam produzir o fruto, amando os outros, evangelismo e sabedoria e todas essas qualidades, santidade, e a gente não consegue. A gente não tem a fonte dentro de nós. O sol tem a fonte e Deus tem a fonte. Deus é a fonte. O melhor que nós podemos fazer é refletir Cristo e Ele é glorificado nisso. Pastor Espero Bruce, que essa ilustração é bem clara para todo mundo. Pastor Bruce, Nonato, Sim. Aham. eu fiquei aqui, eu gostaria que o senhor me confirmasse só, quando Jesus, no João 17:14, quando ele diz, eu te glorifiquei na terra, terminei a obra. Esse terminei significa que ele estava se preparando, já sabia que estava esperando a sua morte, Jesus? Sim, é que ele estava até antecipando a morte dele, porque a primeira coisa que ele falou quando ele morreu, ou a última coisa antes de morrer, ele falou tetelestai, que significa está consumado. E ele completou todas as coisas e as obras. Por exemplo, quando Jesus curou uma pessoa, quando Jesus pregou, quando ele era um reflexo da pessoa de Deus na sua vida. Sim. É reflexo do Pai. Ele glorificou o Pai, ele refletiu o caráter. Mas ele falou, se você ler o resto, ele falou de manifestar a glória que ele tinha. Então, Jesus mesmo, como ser humano, ele refletiu a glória do Pai. Mas como o Filho de Deus, ele teve a própria glória dentro dele, e que foi visto durante a transfiguração. Ok, obrigado. Ok? Vou continuar aqui, porque Obrigado. as disciplinas espirituais, 4 vezes ele mencionou o nome. Eu dei seu nome, guarda no teu nome. E esse conceito de nome, eu preparei essa semana um estudo para a África sobre os nomes de Deus, mas o nome de Deus exige uma resposta de nós, exige uma adoração. A palavra, ele mencionou a palavra 4 vezes, que ele deu a palavra para eles. Ele falou para eles, Deus falou para eles, ele ensinou a essência das escrituras. Ele falou que eles chegaram a reconhecer que tudo que eu tenho vem de ti. E nós somos apenas administradores dos recursos que Deus confia em nós. União, ele orou sobre unidade. Eu vejo que nós vamos, talvez semana que vem, eu já preparei coisa, mas está preparado para a semana que vem, mas a próxima lição, lição 7, nós vamos falar sobre esse aspecto da importância do corpo de Cristo no nosso discipulado. Ele falou, como o Pai me enviou, estou te enviando também. Essa é a evangelização. E oração, ele mostrou em versículo 9, ele falou, estou orando por eles, e ele falou como ele orou em versículo 20 também. E ele falou em versículo 14 e 17, não estou pedindo para tirar do mundo, mas guarda eles do mal. Santifica-os na verdade, tua palavra é verdade. Então, esse é como
como nós podemos viver separado do mundo sem uma pessoa que não pode se relacionar com o mundo. E a gente resumiu assim: o tronco é intimidade, as raízes são comunhão, unidade, amor, oração, que falar, comunicação com Deus, meditação, estudo, leitura bíblica e uma vida de adoração. E essas 4 coisas levam a pessoa a ter intimidade com Deus. Agora, são disciplinas também, mas santificação é o resultado da intimidade com Deus. Evangelização é o resultado. Administração e amor, eles são resultados. Eu vejo que essa árvore mostra muito o que nós estamos tentando fazer. Eu gostei como alguém falou que mencionou Salmo 1 da semana passada, porque Salmo 1 fala que a pessoa que tem as raízes bem na presença de Deus, bem da intimidade com Deus, ele está vivendo essas 4 coisas que falamos lá. Ele fala que se começa um tempo de seco, ele vai continuar a dar fruto. Ele não, as folhas não vão cair, ele vai continuar a dar fruto mesmo. Por quê? Porque ele tem raízes na presença de Deus. Então, como eu dei uma ilustração sobre a mangueira, eu quero deixar bem claro que o problema, se não está dando fruto, não é falta de compromisso, nada dessas coisas, não devemos pregar para admoestar, mas devemos reconhecer que essas coisas, falta intimidade com Deus, falta raiz. O problema é com a raiz da pessoa. Então, tem sentido isso? Eu espero que vocês lessem João 17 com muito cuidado e ver com esta visão o que Jesus está fazendo com seus discípulos. Essa é a base. Se você entende esse desenho, você entende o que estamos tentando fazer em nosso discipulado. Pergunta ou comentário sobre isso? Foi bem claro? Oi, Bruno. Oi. Eu estou lembrando de João 15, 5, né? E ele diz que nós não podemos fazer nada de nós mesmos sem Ele, sem Cristo. Como o galho, como o ramo fora da árvore, né? Aham. É, Esse é João 15. Pessoas com Deus, né? Esse é o ponto lá. Hein, Bruce? Sim. Tô vendo sobre a intimidade, né? É interessante. Estava pensando sobre Mateus, né? Quando aquelas pessoas apresentaram para Jesus as obras, né? Jesus diz: eu não conheço vocês. Quer dizer, eles tinham trabalho, né? Estavam trabalhando, mas eles não tinham intimidade com Jesus, né? Eles não era isso? Conforme a gente vê aqui, ele não tinha intimidade, né? Você pode estar tentando viver uma vida de santidade, você pode estar evangelizando, pode estar dando dízimo, né? Pode estar demonstrando esse amor sem intimidade com Deus, né? Então precisa ter essa consciência. Eu penso sempre uma coisa. Deus diz que aquele que ele começou a boa obra, ele vai terminar. Então são essas pessoas que vão começar a ter esse entendimento, né, de intimidade, comunhão, oração, né, a leitura da palavra, adoração, porque senão ele pode cair nesse erro aí, como a gente vê hoje, né, esse evangelho que está sendo pregado hoje, praticamente está sendo um evangelho sem uma intimidade com Deus. Sim. Às vezes sem salvação, às vezes sem intimidade com Deus, porque é possível para um verdadeiro cristão não ter intimidade com Deus. Ele tem um relacionamento, mas não está muito profundo. Quando você falou isso, eu pensei em 1 Coríntios capítulo 3.
Ele falou, versículo 14, se a obra de qualquer um é construída sobre a fundação que eu deixei, ele vai receber galardão. Mas se o homem, a obra dele é provada pelo fogo e queima, ele vai sofrer dano, mas ele vai ser salvo. Mas como se fosse pela das chamas, ele vai chegar no céu cheirando de fumaça, porque todas as obras foram queimadas. Por quê? Porque ele fez com sabedoria humana, porque ele fez na carne, ele fez na sua própria força. Esse que foi o problema. Então, esse que a gente tem que lembrar, que nós como cristãos, nós podemos tentar e fazer bastante coisas, mas nada de valor, como o Luiz falou. Então, essa coisa que eu vejo que é importante, que em discipulado, normalmente, as pessoas falam sobre o quê? O fruto. Então, eles pregam como você tem que dar frutos. Você escuta uma pregação uma semana sobre o dízimo, outra semana como compartilhar sua fé, porque é importante amar uns aos outros, como viver uma vida santa. Esses são os assuntos que são pregados, sem preocupar com a raiz, de onde vem aquilo, está fluindo da intimidade com Deus ou não. Essa coisa que é importante. Porque tem alguma pessoa que quer falar. Isso é super importante. Essa razão que eu não fiz rapidinho semana passada. Pastor Bruce, Queria deixar com isso, sim. agora eu quero lhe fazer uma pergunta com base aqui os irmãos acabaram de falar agora a respeito das questões aí que envolve o relacionamento da pessoa. Quem recebe de pessoas que não estão nessa forma, que não estão tendo intimidade com Deus, como é que fica as pessoas que recebem a palavra dessas pessoas? Então, como é que... Eu vejo isso. Eu li algumas, como eu falei, eu li Deuteronômio, eu li Números semana passada, e eu achei interessante o que chama a jumenta reprovou o profeta Balaão. E se Deus pode usar uma jumenta assim, ele pode usar uma pessoa que não tem a atitude certa. Mas a questão é que aquela pessoa, normalmente, quando está compartilhando, se a pessoa não tem intimidade com Deus, ele vai produzir o fruto dele. E, geralmente, as pessoas que vão escutar essa pessoa vão mais abraçar uma religião. Mas algumas coisas, pela graça de Deus, o Espírito Santo pode usar a palavra e fazer um milagre na vida da pessoa. Mas geralmente, quando a pessoa que está compartilhando a sua própria força, essas coisas, ele vai reproduzir religiosos apenas, e não pessoas que são cristãos dinâmicos, que estão andando com Deus. Eu sou uma delas, né, Bruce? Eu estava aqui e aqui o que estava acontecendo? Eu estava para ser manipulada, não discipulada, né? E se não fosse pela misericórdia de Deus, eu não tinha chegado ao ponto de decidir de sair, porque era pura manipulação. É a questão que é um tipo de manipulação quando não está se preocupando com as motivações. Os fariseus eram assim. Os fariseus tentaram fazer muita coisa, ganharam da gente 10-0, né? Que por causa dessa coisa de comportamento e dedicação das coisas, mas tudo era sem amor para com Deus. Como eu falei, acabei de ler Deuteronômio e ele enfatiza bastante que deve ser o fruto do nosso amor para com Ele, nossa intimidade com Ele. Então, mesmo o Antigo Testamento falou dessa coisa, Deus queria essa intimidade. E como eu falei, quando você focaliza só no fruto, a gente tem dificuldade, né, porque não desenvolveu as raízes. Ok?
vou para a lição 6 agora, prestação de contas. Eu vou contar algumas coisas para você, que essa questão de prestação de contas é muito importante. Eu estava falando com um grupo de pastores há algumas semanas sobre esse assunto, mas que eu vou falar um pouco diferente. Eu vou incluir algumas coisas que eu falei aqui. Mas eu coloquei aqui, precisamos intencionalmente e regularmente separar um tempo com uma outra pessoa para nos ajudar na busca da intimidade com Deus e nos afastar de tudo aquilo que interfere no nosso relacionamento com Deus. É importante de poder falar com outras pessoas, porque se não há essa prestação de contas, a gente está em grande perigo. E eu confesso, nesse momento, agora na minha vida, não estou prestando contas com alguém, porque eu retornei para os Estados Unidos, eu estou tentando formar amizades com as pessoas com quem eu posso ter essa intimidade de prestar contas com alguém, de falar. Vou dar alguns exemplos aqui. Eu gostaria de só falar uma coisa sobre isso. Eu comentei com os pastores, houve um pastor que eu visitei a igreja dele lá no ano 89. Foi excelente. E eu pensei que esse jovem pastor vai ser uma joia no ministério dele. E ele foi logo chamado para a maior igreja, o mais importante, mais destacante igreja dos irmãos na época, em Winter Lake. E ele começou a mexer com pornografia. E se ele tivesse alguém que prestou contas, que ele podia confessar isso, orar e vencer aquela coisa, talvez ele estaria ainda no ministério. Mas o que aconteceu? Ele começou com fantasia sexual e acabou cometendo adultério com a secretária dele. E destruiu sua vida, destruiu a vida da mulher, destruiu muita coisa. E era falta de prestação de contas. Então, eu conheço várias histórias. Uma outra história veio na minha mente sobre isso. E é mostrar a importância disso. O versículo fala aqui, eu vou deixar alguém ler para mim. Confessai. Pode ir lá, irmã. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serem curados. Não se pode, com sua eficácia, a sua enfermidade. Uma coisa veio na minha mente quando eu estava preparando isso para hoje à noite. Eu lembro que uma vez que eu dei uma aula, não era da nossa denominação, é o Instituto Bíblico em Belém. E eu recebi uma ligação uma semana depois de ensinar 1 Coríntios capítulo 7. Eu falei sobre sendo casamento, e essa pessoa ligou para mim, é uma mulher. Ela falou: professor Bruce, eu gostaria de falar com você, eu sou um dos seus alunos. Qual é o seu nome? Ela falou: não vou te falar. Eu falei: por quê? Ela falou: porque eu vou confessar uma coisa para você. Eu gostei muito que você falou sobre 1 Coríntios, mas eu estou numa situação horrível agora, porque eu estou num caso de adultério com um colega no trabalho. Nós viajamos juntos e a gente estamos tendo um caso. E ele fica me pressionando toda hora. E eu falo para ele: olha, eu não posso fazer isso, porque eu sou crente, mas eu acabo caindo nisso. E eu perguntei se era parte da igreja dos irmãos. Ela falou: não sou. E eu falei: por que você não vai para seu pastor, um líder da igreja que pode te ajudar a vencer esse pecado na sua vida? Porque é muito sério isso que você está falando. E ela falou: eu confessar uma coisa assim para alguém da minha igreja?
já era para mim se eu confesso essa coisa assim. Pessoas vão me julgar e eu nunca mais poderia entrar no trabalho do Senhor lá naquela igreja. Eu falei, puxa vida. Eu falei, você está me falando que na sua igreja você não pode ser transparente? Ela fala, não, de jeito nenhum. Ninguém é transparente lá. Porque se é transparente, todo mundo vai espalhar para fofoca e a pessoa vai te julgar e condenar. Eu falo, que pena. O corpo de Cristo é assim. O corpo de Cristo existe para ajudar as pessoas e não condenar dessa maneira, de ajudar a liberar. Mas a gente está muito rápido para julgar e condenar a pessoa dessa maneira aqui. Porque ele falou muito, mas olha o que ele está falando. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. De ter pessoas que estão ajudando a gente nessas coisas aqui. Alguém pode ler esse trecho aqui, é bem grande aqui, Eclesiastes, para mim. Lê esse trecho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Ok, nota, quero que você veja várias coisas aqui. As pessoas já usaram para casamento, mas é mais do que casamento que está falando aqui. Ele está falando a importância de ter uma pessoa íntima, porque ele fala você tem maior pago pelo trabalho. Por exemplo, Lisa e eu lavamos louça juntos. Se ela, por exemplo, vamos supor se fosse uma coisa de 30 minutos para uma pessoa, 2 pessoas fazem em 10, porque é mais a trabalho se multiplica quando você está fazendo com outra pessoa. Essa razão que Jesus mandou as pessoas 2 a 2, um grande falha que eu sou culpado nisso é de enviar missionários sós, de mandar uma pessoa, porque essa é uma grande tentação, um grande problema quando a pessoa vai só. Ele falou, porque se um cai, um levanta o companheiro. E essa é uma coisa, quando alguém está lutando fraco, com problema do pecado, outro pode levantar. Eles se aquentarão, isso não é a verdade no Pará, mas a ideia é de você ter aquela coisa do calor do ministério. E ele falou, se há alguém que vai contra, os dois te resistirão. Então, você dá uma defesa lá da sua parte. Então, ele deu 4 vantagens de ter um parceiro. E, finalmente, ele fala o cordão de 3 dobras. Então, está falando, se você tem 2 é bom, 3 é melhor. Eu sei que pessoas falam, 2 são o homem e a mulher e o outro é Jesus. É possível isso, mas a ideia que ele está falando, enfatizando aqui, é que 2 pessoas, você pode fazer muito mais com 2 pessoas, rende mais, mas você tem 3 pessoas, você não tem, você tem uma coisa melhor. Eu queria dar um exemplo bíblico disso, é que eu já perguntei muita gente por que Davi cometeu adultério. E pessoas falam, porque está olhando na mulher lá quando ele estava lá em cima do palácio dele. E Batseba, ela provocou isso. E nada disso é verdade, porque Batseba estava certa que ela estava tomando banho, ela não estava provocando. Agora, ela estava errado em ter aceito a convite de Davi nesse momento. Mas, a realidade, adultério não começou no coração de Davi quando ele viu Batseba. Era bem antes. Porque se você ler versículo 1, você pode, segundo Samuel, capítulo 11, você pode ver orgulho. Porque o que aconteceu? Olha como está escrito lá, mais ou menos isso. Ele falou, na primavera, quando os reis costumam sair com seus exércitos para da batalha, Davi ficou em casa.
Agora, para pensar por que Davi ficou em casa. Porque ele era muito importante. Eu já fiz essa coisa antes de ir para a batalha. Sou isso. Eu tô tão importante que eu não posso sair com pessoas mais. A razão que as pessoas caem em pecado é por causa do orgulho. Orgulho é o grande inimigo de cada um de nós. Ele achou que seu padrão fosse diferente que os dos outros. É o tipo que a Bíblia fala que é narcisismo. Você pode ver a pessoa que é narcisista, essa pessoa pode condenar as outras pessoas e fala: você pecou, você fez isso, mas você fez a mesma coisa. Mas era diferente que eu fiz, eu tinha uma permissão. Eu acho que eu escutei uma entrevista com um pastor uma vez que ele falou, olha, o pastor perguntou para ele, por quê? Como é que você pode pregar cada domingo para 5.000 pessoas quando você estava vivendo em adultério? Ele falou, olha, eu pensei, ele falou, isso pode ser esquisito, eu não estou me desculpando, mas eu cheguei ao ponto de ser tão egoísta que eu pensei que era tão importante na obra de Deus que Deus cedeu esse privilégio para mim, desse prazer, lazer sexual. E a ideia é que essa razão que Natanael chegou para ele e Davi condenou uma pessoa para uma coisa que ele próprio tinha feito. E esse humilhou a vida de Davi. E é importante a gente reconhecer que leva a gente a cair em adultério ou ter qualquer problema. E nota, eu estou focalizando em adultério, mas esse aplica em todo pecado, viu? Eu vejo isso. E acontece na minha vida também, não com adultério, mas eu vejo isso quando eu acho que eu estou importante, quando o orgulho começa a entrar, Deus tira a proteção. E essa coisa, a razão que eu oro, eu evito muito essa questão de orgulho. Eu oro sobre isso na minha vida, porque realmente orgulho é a coisa mais perigosa da nossa vida. Eu li um momento que está ficando frio lá fora agora. Esse o Howard Hendricks, que ele é um teólogo lá em Dallas Seminary, ele viu e entrevistou 246 pastores que cometeram adultério. E ele falou, entrevistou pessoalmente cada um e ele chegou à conclusão que cada um deles conheceu o Senhor de verdade, mas olha o que aconteceu, por que caíram. Todos deixaram de ter um devocional, só estudaram a palavra de Deus para preparar uma lição. Olha, esse não é só os pastores, mas eu acho que você está em perigo, não necessariamente do adultério, mas outros pecados. Se você começa a pensar, toda a palavra o dia inteiro, eu não preciso tempo para ler a palavra. Então, eles deixaram de ter um devocional. Todos pensaram, isso nunca acontecerá comigo. Muito importante de reconhecer que você é vulnerável. Terceira coisa, nenhum estava prestando contas com alguém. Essa é a razão que eu falo que é perigo. A gente tem muito pecado nas nossas vidas, a gente podia cortar na raiz da coisa, né? Se a gente leva antes. Eu vejo isso, está vendo, eu quando era mais novo, eu sonhei em fazer isso, mas eu confesso que eu tenho muito medo de alturas, mas essas pessoas são loucas que fazem esse alpinismo. E eu saí para fazer um pouco disso com um amigo meu. É um parque daqui a 1 hora da minha cidade aqui, que tem algumas rochas que você pode escalar. E ele me deu um convite. Ele falou, Bruce, um dia eu vou levar você para Seneca Rocks, que é no outro estado, no estado vizinho, que é a maior rocha no leste dos Estados Unidos. E minha resposta é falar, rapaz, eu tenho medo. Olha como ela está alto lá, né? Tá vendo os topos
em cima das árvores lá. E eu falei, Ricardo, o nome dele era, meu amigo era Ricardo. Eu falei, Ricardo, eu tenho muito medo de cair. E a resposta dele me surpreendeu. Ele falou, eu também. E ele falou, e o dia que eu não tiver medo, eu vou desistir do alpinismo. Eu falei, por quê? Ele falou, eu tenho muitos amigos que que eram muito bons, começaram a confiar em si mesmo. E eles começaram a fazer com descuidado esse alpinismo. E eles acabaram caindo e morrendo. É como esse cara tá brincando aí na corda lá. E se você não tiver medo, eu parei para pensar isso. Eu tenho medo de envergonhar o nome de Cristo. Pior coisa que podia acontecer comigo na minha vida é de envergonhar Cristo. Eu não sei se é algum pecado que podia envergonhar o nome de Cristo. Eu tenho medo disso. E essa é uma coisa que se eu começo a pensar, olha que esse versículo, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não cai. Se você começa a pensar, eu jamais faria uma coisa assim, você está em perigo. Porque dessa maneira que eu vejo que pessoas que pensam, eu nunca vou cair em adultério, nunca vou pecar assim, nunca vou fazer isso. Eles acabam caindo por causa do egoísmo. E que eu coloquei dessa questão, de novo, relaciona com cova profundo e a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se ira, cairá nela. Alguém me falou que quando o pastor fica orgulhoso, Deus manda uma menina lá para seduzir. Deus não tenta a pessoa, mas ele tira proteção. E quando a pessoa, o pior pecado que Deus detesta é orgulho. E quando a pessoa se orgulha, Deus tira a proteção da pessoa. Provérbios 22:14. Alguém tem comentários sobre isso até agora? Eu estou focalizando o adultério porque essa é uma coisa que cai muito, que destrói a vida das pessoas mais do que os outros normalmente. Mas você entende que eu estou aplicando isso em todo pecado na vida da pessoa. Alguém tem comentário ou pergunta sobre isso que eu falo? Pastor Bruce? Sim. A observação que o senhor fez, fazendo esses comentários, eu queria saber na questão, por exemplo, quando a gente está fazendo discipulado, né, ou então quando a gente está evangelizando alguém, eu estou usando os dois lados, né? A pessoa que recebe o discipulado, por exemplo, quando ela está numa situação dessa, é fácil ela nos procurar para conversar, para desabafar. Eu falo da questão da pessoa que a gente está estudando a Bíblia, né? Eu queria saber se tem sentido com relação ao que o senhor falou a respeito quando o senhor citou o exemplo, por exemplo, do pastor, né, que é um líder, né? Ele vai desenvolver, vamos dizer assim, com aquilo que ele tem amizade, ele vai se abrir mais, vai falar e tudo mais. Eu queria saber se os dois ângulos elas têm o mesmo sentido. Isso que eu queria saber. Não sei se eu entendo exatamente o que está perguntando, mas que eu penso, talvez eu vou responder dessa maneira. Minha experiência é quando uma pessoa está começando com Deus, eles são capazes de cair. Por exemplo, a pessoa acabou de dar sua vida a Cristo. É comum para a pessoa cair em algum pecado depois disso. E é importante como você trata isso com a pessoa. Porque eu lembro de uma coisa especificamente, a pessoa acabou de se converter e ele estava logo e ele fez alguma coisa com uma mulher uma noite. E ele falou comigo, depois eu estava na família espiritual com ele, eu levei ele para casa no meu carro e ele falou, Bruce, eu tenho que confessar que eu fiz uma coisa pior que eu fiz na minha vida.
E eu vi que essa era parte da sua vida antes de se converter. Mas aquela coisa que ele caiu e ele falou comigo. E essa pessoa chorou comigo aquela noite. Eu nunca levei ele para ser disciplinado na igreja ou nada dessa coisa assim. Mas eu levantei, meu irmão, e a gente vai falar sobre a importância de como levantar a pessoa. Porque ele era novo convertido e ele cometeu uma coisa que é uma besteira, que ele fez um pecado sério. Mas ele aprendeu disso. E eu estava convencido depois daquela noite que ele era verdadeiramente convertido pela maneira que ele fala. Eu não sei se esse como você fala, mas acho que deve estar preparado para as pessoas pecarem quando está começando a estudar com a pessoa. Tá bom? Ok. Outra pergunta sobre esse assunto? Sim. Eu ia perguntar também sempre se as pessoas ter aquela confiança ir para alguém, a gente, se a pessoa carne, o conselho dela vai. Então a gente tem que ir as pessoas para poder dar uma aula, né? Que acaba de chegar, né? Acaba se convertendo. Às vezes tem essa de se contar tudo, né? Na igreja tem, então tem quem vai te ajudar, muitos ajudar, né? Então já está vindo um tabu, não se conta, quando fica falado, não conte para ninguém, parece a perfeição, porque senão os irmãos vão julgar. Tem esse risco de não ser tudo. Eu vejo assim, Davi do lado não era uma pessoa completamente espiritual, uma outra que deu, né? Pois é. Você estava cortando um pouquinho aqui aí, então não sei se eu peguei toda coisa, mas o que veio na mente quando você falou sobre isso é que esta questão que houve um tempo que eu estava preparando um estudo que eu chamava a diferença entre uma comunidade e uma congregação. A congregação é só um grupo de pessoas que congregam uma vez por semana e não tem relacionamento entre eles, só entra lá, escuta música, escuta pregação e sai. E uma comunidade é onde há relacionamentos, amor e essas coisas que estamos descrevendo aqui hoje. E eu conhecia uma situação de uma mulher lá que, um pouco antes disso, ela traiu o marido dela. E ela reconciliou com o marido e com a igreja. E eu gostei como a igreja tratou, porque, número um, não houve fofoca. E segunda coisa que ela falou comigo, ela chegou comigo depois dessa pregação sobre comunidade e congregação, ela falou isso. Se eu estivesse numa congregação, eu teria deixado meu marido, mudado para outra cidade. Mas o que aconteceu? A igreja, sem me condenar e sem aprovar, de jeito nenhum eles aprovaram das minhas ações, mas eles não ficaram apontando o dedo para mim. Eles me cercaram com amor e oração. E Deus quebrantou, através disso, Deus quebrantou minha vida e restaurou meu casamento. E essa é a diferença entre uma comunidade e uma congregação. Congregação tem a lei, você tem que punir cada pessoa. Mas a congregação, a comunidade é interessado em restaurar a pessoa. Se a pessoa não quer restaurado, que rejeita essa coisa, ele é eliminado dessa maneira, mas é diferente. Eu sei que eu levantei um assunto bem polêmico aqui, mas a gente tem que ver que é o corpo de Cristo. Alguém falou uma vez que é o único exército que atira nos seus feridos. E é importante para a gente trabalhar para restaurar as pessoas. Essa coisa que Deus quer. Ok, eu vou continuar. Se você tem pergunta, pode me interromper. Uma coisa que eu vejo que acontece em discipulado, e eu queria evitar isso, a lista de fazer e não fazer. Porque nós queremos as pessoas
viverem conforme a intimidade com Deus, do poder do Espírito Santo. A questão não é, por exemplo, eu li minha Bíblia hoje, leitura bíblica, ok? Mas você estava tentando escutar a voz de Deus? Você estava realmente deixando a palavra transformar a sua vida? Eu orei hoje. Você rezou ou você orou? Você conversou com Deus e deixou Ele dirigir suas... Então, não é simplesmente, você leu a Bíblia, tá bom. Motivação. O que Deus fez através disso? Dei minhas ofertas. Você fez com ato de adoração ou por obrigação? Porque Deus ama quem dá com alegria. Eu cuidei da minha esposa, meu marido. Mas você fez com a motivação certa. Evitei pornografia, mas sua mente, como estava? Você estava honesto nas coisas. Então, essas são as coisas que são importantes em prestação de contas, mas a gente quer ir mais profundo dentro da motivação das coisas. Se isso tem sentido. Você entende o que eu estou querendo dizer? Essa lista de fazer e não fazer, muitos de vocês conhecem aquela história que eu gosto, que estava na nova geração e houve uma menina de outra denominação que estava sempre chegando para mim, falando, pastor, é correto para a menina cristã ir para a festa? Pastor, menina cristã pode usar brinco? Pode usar... E ela estava, cada 15 minutos ela teve uma pergunta, e que ela estava querendo fazer uma dessas listas que deve e não deve fazer. E viver conforme isso. Isso você vive com isso, você não precisa de Deus. Você está vivendo a sua própria força. Então, a coisa que é importante é de não somente você estar fazendo as disciplinas espirituais, você está realmente vivendo uma vida reta, mas a motivação, de onde vem isso na sua vida? E eu coloquei isso, eu coloquei as motivações são importantes, são a raiz, as ações são o resultado. E muitas vezes a gente só fala das ações e não falamos de todas essas coisas. Ok, alguém tem uma pergunta sobre isso? Eu estou jogando muita coisa aqui que é importante. Por favor. Eu não quero... Bruce, sou eu, Benedito. Sim, eu sei. Não, eu estava pensando aqui que você falou sobre lá dos pastores. Aí deixaram de ter um devocional. Eu acho que isso aí é uma coisa que me atingido assim, minha vida é isso, falta de devocional. Realmente às vezes eu leio muito quando para pregação, né? É na questão da Bíblia, né? Da Bíblia. Eu leio a Bíblia, tem um devocional. A gente tem lido alguns livros, né? Agora com as tarefas que eu passa para nós, a gente tem lido a apostila, mas assim, um livro da Bíblia como devocional a gente não tem tido, né? E também a prestação de contas também. Essa é uma coisa que a gente não tem feito, a prestação de contas. Só para a gente... só para confessar esse pecado aí que a gente tem cometido. Obrigado. Essa coisa que você falou é muito comum. Eu sei que eu dei aula há muito tempo, Palavra da Vida, que vocês sabem. E eu lembro que eu pedi para as pessoas fazerem uma leitura cada dia e orar como parte do vida, era tipo devocional. E eu lembro que uma moça falou, uma aluna falou, olha, pastor, eu não posso fazer, eu não tenho tempo. Então eu falei, ironizando, eu sei que Deus está te preparando para o ministério e você não tem tempo para Deus. E ela olhou para mim, é o pior que é, né? Porque acontece às vezes isso. E as pessoas começam o seminário, estudam no Instituto Bíblico, ficou tão enrolado com as tarefas que começa a fazer as tarefas mecanicamente, sem buscar a motivação de amor para com Deus. Um perigo para cada um de nós. Grande perigo. Eu gostei como o pastor falou, não é nada pior do que fazer as coisas certas por a motivação errada.
Pastor Bruce, Sim. nesse contexto que você está expondo a situação, eu fiquei aqui pensando que nós, ou você, pode ser uma boa pessoa e estar completamente distante de Deus. Então, a questão aí, creio, não é você não pecar. Eu acho que a questão é uma seguinte pergunta: eu glorifiquei a Deus hoje como eu deveria com a minha vida? Seria isso? Uhum. Boa pergunta, né? Você escutou? É uma coisa que eu não sei, talvez alguns de vocês fossem presentes com uma pessoa falou comigo sobre uma coisa da Igreja dos Irmãos, como a Igreja dos Irmãos está ficando mudando, a pessoa falou comigo. Eu falei, eu tenho minhas preocupações também. E essa pessoa começou a fazer retrel comigo. E essa pessoa não falou muita coisa. E eu estava pensando, o que ele está pensando das coisas que eu estou falando? Ele acha que eu estou sendo mudando porque da coisa assim. E eu não sabia. E ele falou uma coisa que a melhor coisa que alguém podia falar. Ele falou, Bruce, você mexe com nossas vidas muito, porque ele falou, eu sempre pensei que santificação era questão do que a gente faz, mas você vai para a motivação do coração da gente. E eu vejo quanto que eu sou pecador. Esse é o alvo que a gente, esse é o alvo do Sermão do Monte. Jesus queria expor isso em nós, de ver essa profundidade e lança a gente para depender de Deus. Ok? Tem que ser rápido. Bruce, Pastor Sim, Bruce, eu sim. queria saber se o senhor é o autor daquele... tem um estudo falando, avaliando a mim mesmo. O senhor que é o autor daquele estudo? Que é? Eu já preparei coisas assim, mas eu não sei o que é. Não, só estou falando isso porque o pastor Soares uma vez utilizou isso aqui na nossa liderança, né? Esse estudo avaliando a mim mesmo. Lá tem uma série de perguntas que envolvem, né? A vida assim da pessoa. Eu fiquei pensativo se foi o senhor que fez esse estudo, né? Elaborou esse estudo. Possível, mas eu não lembro desse nome especificamente, mas você lembra que e eu não sou o autor disso também, 17 passos para avivamento que a gente usou nas clínicas, e eu preparei algumas coisas cerca disso para documento que Liz e eu estamos trabalhando sobre intimidade com Deus. Pastor Bruce, eu quero ser bem rápido numa outra pergunta para o senhor. Essas coisas acontecem porque, na verdade, não se tem orado da maneira certa, deixando que o Espírito Santo de Deus, como fala, né, em Romanos, que é ele que nos ajuda, né? É isso, talvez, o grande problema? Pode ser. Eu estava lendo Deuteronômio hoje e ele falou uma coisa muito interessante. Falou que Moisés está lá no finzinho. Ele falou: você até agora não receberam ouvidos para ouvir alguma coisa, ver a presença de Deus. E pode ser que nós estamos orando pelas coisas erradas. A gente acaba buscando as coisas que não são importantes. Eu falo isso muito sobre as reuniões de oração que eu escuto nas igrejas. Eles sempre falam de pedidos físicos e normalmente é impessoal. Olha pelo meu tio, ele está com câncer, vai fazer cirurgia sexta. A minha avó, ela está doente com isso e necessidades físicas. Meu filho vai fazer uma prova. Eu estou procurando um novo emprego, ore por isso. Tudo isso é bom, mas cadê a busca de Deus? Eu não vejo que a gente busca a presença dele e a vontade dele. E se você lê o exemplo, o Pai Nosso, ele fala, venha a sua vontade, venha o seu reino, faça a sua vontade aqui na terra como está no céu.
Então, é uma busca da presença de Deus, mas é uma busca da vontade de Deus para a sua vida. Em vez de tentar fazer as coisas, impor minhas ideias em Deus. E eu creio que a gente falta muito nessa questão de oração, de simplesmente se relacionar com Deus, em vez de só rezar. Lúcio, Sim. eu estava pensando, analisando esses dias sobre essa situação. Aí eu fico pensando, e os nossos líderes, para preparar o rebanho, por exemplo, a oração, né? Para nos ensinar a orar, porque os discípulos, eles pediram para Jesus, você vê a única vez, né? Ensina-nos a orar. Né? Eles pediram isso. Tem muita coisa que a gente, nas nossas igrejas, que a gente, eu creio assim, né? Que precisava também de você ter alguém que tivesse uma visão em cima das coisas para estar orientando você. Porque a gente como tu começa a falar muito aqui, é como o rapaz falou, tu mexe com a gente, assim, com a nossa vida em relação a essas verdades, que a gente fica, como o Benedito falou ainda agora, eu não tô meu devocional. Então, eu acredito que precisava assim, de um preparo, de uma iniciativa de líder para estar ali colocando com essa visão, para a gente desenvolver. Aí eu fico pensando, nós da Igreja dos Irmãos temos a Bíblia, tem esse lema, né? A Bíblia, toda a Bíblia, nada além da Bíblia. A gente fica pensando, a gente é pobre dessas coisas, imagine outras igrejas onde as pessoas estão só prosperidade, só cura, só isso. Imagine isso. Pois é, a gente vê essas coisas. Eu lembro que a coisa que eu só queria fazer uma demonstração para um grupo de americanos. Eu estava evangelizando porta a porta. Eu acho que estava lá no Pará. E eu encontrei um homem lá e ele falou que ele era evangélico. E eu gosto de jogar essa pergunta. Coisa semelhante. Eu falei, olha, legal, você é evangélico, então você pode explicar para mim sobre a graça de Deus, o que significa graça? E ele enrolou. E ele falou, não, para falar a verdade, eu olhei para ele e falei, você não sabe o que é a graça, né? E falou, falar a verdade, eu nunca estudei sobre isso, não tenho a mínima ideia que a graça é. Eu falei, muito importante, porque a Bíblia fala, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. Efésios 2, 8 e 9, é dom de Deus. E eu falei, olha, eu posso passar aqui, depois a gente vai passar o filme Jesus aqui no bairro, eu posso passar aí para falar com você sobre isso, explicar um pouco melhor o que é a graça. E ele falou, eu não vou estar hoje à noite, eu sou no 3º ano do seminário Assembleia de Deus, e eu falei, o que eles estão ensinando lá, né? E se não entende a graça, como é que vai viver a graça de Deus, né? E essa que é a coisa que eu gostaria, com essa coisa de busca de intimidade com Deus, discipulado deve levar aquela pessoa a saber o que é a graça de Deus e viver a realidade da graça de Deus. Muito importante. Eu queria só mencionar um exemplo disso, e esse é muito importante. Ele fala sobre a restauração de outra pessoa. E dá uma olhada na sua Bíblia. Como eu falei, não tenho português, então vou falar um pouco enrolado aqui nessa coisa. Gálatas, capítulo 6. Ele começou aqui, meus irmãos, se o homem que palavra que eles usaram? Surpreendido, a palavra que em português é surpreendido, uma transgressão. Você que é espiritual, restaura aquele com espírito de você que com espírito de mansidão, para que você também não seja tentado. Quem será restaurado? Primeira coisa, quando ele falou alguém surpreendido numa transgressão, a palavra não significa essa palavra não significa flagrado
da coisa. A palavra surpreendido na nossa língua hoje fala de ser flagrado, mas essa pessoa, ele não estava planejando, mas o pecado pegou ele meio pela surpresa. Ele não estava planejando, mas pum, de repente ele caiu em pecado. Ele não foi flagrado nisso. E ele falou da pessoa que vai fazer restauração, é importante a atitude. Ele falou, você que é espiritual, você olha na raiz da coisa, você está andando, você mesmo está andando com Deus quando você faz isso. Ele falou, eu falei mansidão, mas a palavra que é usada no nosso português é brandura. Você não chega à agressividade, você pecou, assim. Você chega com brandura. E humildade, no sentido que você reconhece que não fosse pela graça de Deus, você mesmo poderia cair. Cada vez que eu vou confrontar uma pessoa com pecado, eu penso, eu não sou melhor do que essa pessoa. Se não fosse pela graça de Deus, eu teria caído num pecado pior do que essa pessoa. Mas eu não caí. Deus realmente, pela graça dele, produziu humildade em mim, que eu posso chegar com brandura, espiritualidade e ajudar aquela pessoa. Importante essa coisa aqui, que nota que ele não falou isso. Se alguém é surpreendido numa transgressão, vai falar para o pastor, vai falar para a liderança da igreja, vai falar para os outros. Não, você mesmo. Essa responsabilidade vai para cada cristão, de chegar com ele e falar, não agressivamente, acusando, mas com perguntas, querendo entender a vida da pessoa. Agora, nota em versículo 1, ele usa versículo, versículo 2, ele fala de carregar a carga um dos outros. E versículo 5 fala, porque cada um levará seu próprio fardo. Você já pensou, eu acho que eu dei uma resposta lá, eu não queria dar a resposta. Qual é a diferença entre uma carga e um fardo? Uma carga é um peso insuportável. Tá vendo? Esse cara tá caindo embaixo do peso. E tem muitos pecados nas nossas vidas que são muito difíceis para a gente vencer sozinho. Um fardo é algo que uma pessoa pode levar, é sua responsabilidade. Por exemplo, eu não posso buscar a Deus para você, essa é sua responsabilidade. Então, cada um de nós devemos levar o fardo, mas a gente deve levar as cargas um dos outros. Você entende essa diferença assim? Esse trecho mostra quem é que está descrevendo. Uma pessoa que caiu, de repente, em pecado sem querer. Ele caiu e Deus tirou proteção e caiu por algum motivo. Mas ele está falando, você deve chegar com brandura, humildade e carinho para aquela pessoa. E você deve ajudar aquela pessoa a levar a carga. Eu volto daquele amigo meu que era o pastor, que caiu em adultério. Ele não teve alguém que... a carga foi insuportável para ele, caiu embaixo disso, porque ele tentou fazer sozinho. Então, a carga representa as dificuldades, tentações que não podemos ou devemos tentar suportar sós. Você sabe que pornografia é tão perigoso, e é muito fácil hoje em dia, muito fácil entrar nessas coisas. Graças a Deus eu nem sei entrar em algumas dessas coisas assim. Eu acho que poderia descobrir facilmente se eu tivesse tentado. Mas a gente não deve tentar fazer essas coisas. Se você está aqui, é uma boa chance que alguém que está me escutando agora está com dificuldade nessa área. Procura alguém que vai entender e ajudar você a carregar essa coisa junto contigo. Ele falou, versículo 2, quando você leva as cargas um dos outros, você vai cumprir a lei de Cristo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É a coisa que é amar seu próximo. Essa é a lei de Cristo. Então, quando você está ajudando uma pessoa a escapar do pecado, então a lei de Cristo nos leva a ser humildes e não se sentir superior que aquele que pecou.
a qualquer, vai levar a querer ajudar a pessoa e vai querer se envolver com a pessoa que pecou. Eu estou no meu coração muito grande as pessoas que pecam dessa maneira, né? E eu desejo ver a pessoa que não chega com arrogância, mas com humildade, confessa seu pecado. Essa coisa que é importante. Eu vou terminar com isso e deixar vocês a perguntar para mim qualquer coisa aqui. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Esse não é fácil de achar uma pessoa de confiança, uma pessoa que não vai espalhar, que vai ajudar, que vai... É muito difícil achar uma pessoa. Eu sei que um dos melhores tempos, Luiz e eu, de Canudos, nós corremos juntos um tempo quando morávamos próximo de sair correr, confessar nossas tentações, dificuldades, pensamentos, frustrações, vitórias e orar um pelo outro. Muito importante para ter uma pessoa. Que eu vou deixar você falar, perguntar. Pastor Bruce, às vezes eu fico... É só um pensamento, né? Eu já ouvi isso aqui em Castanhal, algumas coisas assim parecidas. A gente fica pensando assim, será que nós somos confiáveis, né? Uns para com os outros? Pensando assim, né? Não estou dizendo que isso é uma prática que acontece em todas as igrejas assim, né? E tal, mas eu fico pensando, né? Porque às vezes você fica à procura, né? Foi isso que eu entendi aí no comentário, né? Parece que é como se alguns não fossem confiáveis, né? Sei lá, uma coisa assim parecida, né? Não sei se o senhor entendeu aí a colocação. Sim, a gente cria no corpo de Cristo a coisa que acontece. Tem igrejas que são liberais, eles aceitam toda coisa que a pessoa não confronta pecado, e tem outros que são rígidos, que condenam a pessoa. E nenhum desses grupos são bons, porque a pessoa que é liberal, eles vão desculpar o pecado da sua vida. Não, mas todo mundo faz isso. E eu já vi isso acontecer. E tem outro lado que a pessoa, se alguém confessa alguma coisa, toda a igreja vai saber. Então, você tem razão que a gente tem que desenvolver, como parte da cultura da igreja, a capacidade de poder confessar dessa maneira. E isso é importante para discipulado, porque quando você começa a discipular uma pessoa, aquela pessoa vai confiar em você. E você deve até ser transparente com aquela pessoa e ajudar aquela pessoa a ter a confiança em você mesmo que pode compartilhar. Então, sua atitude é muito importante. Essa parte da prestação de contas é uma parte muito importante do discipulado. Eu quero dar a vocês tempo para compartilhar, mas não agora, Ricardo. Eu quero mostrar algumas outras coisas. Mas olha o tipo de perguntas. Quando você está prestando contas, é uma coisa que é importante de entrar no acordo com o nível de perguntas, porque talvez tenha uma coisa que eu não estou pronto para compartilhar. Então, a gente vai entrar no acordo, que a gente vai falar sobre isso, para ver, talvez no futuro vou abrir nessa área da minha vida, por exemplo. Ok, por exemplo, eu gosto dessa pergunta. Você pode até colocar, se Ricardo pode gravar as coisas aqui. Se eu fosse perguntar para sua esposa como está seu casamento, o que ela diria? É muito bom, porque se eu pergunto para um homem como está seu casamento, tá bom, tá jóia, né? Mas o que sua esposa falaria, né? Eu acho que é muito importante isso. Como você está ouvindo a voz de Deus ao ler as Escrituras? Deus está te falando contigo? Está tocando na sua vida? Ou está só uma leitura? Como Deus te levou a orar? O que ele está orando? Como ele te levou a orar por uma pessoa? Seu uso do dinheiro mostra que é realmente o que é realmente importante para você. Por exemplo, se está gastando seu tempo, todo o seu dinheiro no lazer, ou
filmes, ou celular, carro. Então, o que é a maneira que você usa o dinheiro mostra que é importante. Quais tentações você está enfrentando? Você está sendo cuidado com o que assiste ou lê? Você está sendo cuidadoso ao relacionar com pessoa do sexo oposto? Quais barreiras à intimidade com Deus você está enfrentando? O que mais te encorajou no ministério? O que aconteceu recentemente que te desanimou? Você é humilde e dependente de Deus? Você tem uma atitude de gratidão ou reclamação? Você está servindo a Deus e servindo os outros com um coração alegre? Você está consciente da presença de Deus ao longo do dia? Esses últimos eu modifiquei, eu esqueci de trocar, mas a coisa que eu não gosto é que é sim ou não. Então, mas a coisa que é importante, você está prestando contas pela motivação e atitude. Esses são os tipos de perguntas que devem estar parte da nossa vida. E é muito importante que cada um de nós temos uma pessoa que está fazendo essas perguntas. Ok? Pergunta? Ok. Eu gostaria se a gente tiver tempo, eu vou explicar esses relacionamentos, mas eu estava pensando, quando eu estava falando com os pastores, a gente precisa de várias pessoas com quem nós prestamos contas e várias situações. Por exemplo, eu acho que cada um de vocês deve ter um aprendiz ou alguém que você está discipulando. Você deve estar transparente com aquela pessoa e deixa aquela pessoa fazer pergunta para você. Você não está só fazendo perguntas para outra pessoa, mas deixando a pessoa falar para você, fazer as perguntas difíceis para você. Mas cada um de nós, olha, discipulado, tarefa para esse curso, mais importante é de você começar a discipular, investir sua vida na vida de outra pessoa. Porque isso que esse que é Deus deseja para a sua vida, de você se reproduzir na vida da outra pessoa. Então, cada um deve ter um aprendiz ou discípulo. Esse é muito importante para mim, amizade espiritual. Quando eu falo isso, que alguém com quem está lutando para viver intimidade com Deus, essa coisa que é importante. Eu mencionei logo quando a gente chegou aqui na nossa casa nova aqui, eu comecei a falar com um homem do outro lado da rua. E ele era 7 anos como pastor, mas saiu por causa das coisas políticas da igreja e tudo isso que ele não gostou. Ele não é da igreja dos irmãos, mas ele está buscando a Deus. E cada vez que eu fico trabalhando com meu carro ou fazendo uma coisa na casa, ele me vê fora e ele chega e fala comigo por 1h30, porque ele está faminto para a intimidade com Deus. Eu não acho muitas pessoas. Quando eu entrei no ministério e me tornei missionário, eu pensei, eu vou ser cercado de homens de Deus que falam sobre intimidade com Deus. Que decepção. Mesmo no ministério, eu não acho tanta gente que tem esse fome e sede para a presença de Deus. É muito importante você achar uma pessoa assim. Segunda coisa, você deve ter uma pessoa mais experiente na sua vida. Uma pessoa mais madura, que vai discipular e mentorear você. Isso é importante, é diferente que a amizade espiritual. Mas um mentor que vai chamar a sua atenção da coisa e dar dicas das coisas que ele fez e falhou. Cada um de vocês deve ter um coach, uma pessoa que vai fazer perguntas sobre seu ministério, como você está indo no discipulado, de ajudar você a ser o melhor evangelista discipulador. Um coach vai fazer perguntas. E esse é diferente do que um mentor, que é diferente do que uma parceira de prestação de contas.
Você pode ter 5 pessoas diferentes ou 2 ou 3 dessas pessoas, 2 ou 3 dessas pessoas que estão fazendo essa tarefa na sua vida. Mas a coisa é, você tá precisando de alguém falar sobre sua vida espiritual, se você está realmente evitando tentações. Outro que encoraja você a buscar intimidade com Deus. Outro que está realmente ajudando você a ser mais eficaz no seu ministério. É importante ter pessoas assim na sua vida. Então, eu vou explicar esses um pouco mais se tiver tempo no fim, mas vamos dividir em grupos de 5 agora de novo e falar sobre esses assuntos. Ok, Ricardo, tá bom? Ok, que bom. Ok, Bruce. Grupo de 5, é? É, sim. Quantas pessoas tem? Tem 17 telas. Ok, 2 grupos vão ter 4. Vou colocar num grupo sozinho lá, Bruce. Depois eu vou lá. Ok. Bem, quantos minutos, Bruce? Quanto tempo? Eu gostaria de pelo menos 12 minutos. 12? Aham. Tá, ok, irmãos. Preste atenção. É 12 minutos. Opa, 12 minutos é rapidinho, hein? Vamos lá. Espero que ninguém fique no grupo deixados para trás. Ok, todo mundo voltou? Ok, Bruce, Ricardo, tá acho que bom? todos retornaram. Ok. Eu mencionei, espero que o tempo fosse bom, esclarecendo coisas que eu queria que vocês talvez compartilhassem como uma pessoa te discipulou dessa maneira. De ter alguém que... eu tive um pouco coisas, mas estava muito superficial discipulado que eu recebi. E essa razão que eu desenvolvi esse material, porque eu queria dar para vocês uma coisa que eu nunca experimentei. Eu mencionei essas coisas, os 4 relacionamentos, 5 relacionamentos, aliás, e eu quero descrever essas coisas em mais detalhes, que é importante. A primeira coisa é um aprendiz, um discípulo. Aprendiz talvez seja um pouco mais próximo do que discipulado, mas investe sua vida em alguém pela convivência. Nota que eu falei pela convivência, não pela apostila. Apostila é importante, não só pela Bíblia, mas pela convivência, para ajudar ele a se tornar a pessoa que Deus deseja que ele seja. Então, com o discipulado, você está começando aquela coisa de desenvolver intimidade com Deus, mas aquele relacionamento deve se tornar uma coisa de aprendiz, um mentor, no sentido que agora você está investindo mais na vida daquela pessoa para ficar frutífera. Muitas profissões têm esse conceito de aprendiz. Você está vendo o homem lá está tentando ensinar esse aprendiz de como preparar um certo estilo de comida. Ele está bem próximo. E, por exemplo, Marcos, eu vou dar uma sugestão para vocês em Castanhal. Você deve ter pessoas, quando entra no seu grupo de evangelismo, você deve ter um mentor e aprendiz. Uma pessoa que vai acompanhar aquela pessoa do evangelismo e falar, olha, eu vou dar um exemplo. Luiz, da Fátima, não da Fátima, da Kátia. Luiz me acompanhou uma vez, ele falou, Bruce, eu acho que pessoas estavam começando a ficar cansadas, você deveria ter cortado um pouco antes. Ele fez algumas observações que me ajudou a ser melhor no discipulado. Então, é importante de ter uma pessoa assim e você deve até ter um aprendiz. Eu gosto de 1 Timóteo 4, 12 e 15. Ninguém despreza sua mocidade, pelo contrário, torne-te padrão do fiéis na palavra que você fala, no procedimento, suas ações, no amor, na fé e pureza.
Ok? Esse que você, como discipulador, mentor, deve fazer, de se tornar um exemplo nessas coisas, porque só ensinando não adianta. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que tua perfeição todo seja manifesto. Tá certo? Não, tem um erro da maneira que eu copiei o texto. Tua perfeição. O que a Bíblia fala? Você lembra? Para que o... Sede perfeito como perfeito é vosso Pai Celeste. Sim, mas olha aqui, mas ele não falou da perfeição aqui. A Bíblia fala, como a Bíblia fala, medita nessas coisas e nelas se diligente para que teu progresso todo seja manifesto. Melhor coisa que eu posso fazer para as pessoas. Se você está olhando para mim e pensa que eu sou perfeito, eu não sou perfeito, estou longe. Eu luto com pecados, eu tenho dificuldades, mas eu estou progredindo, eu creio. E a coisa que é importante, se eu estou escondendo e fingindo que eu sou perfeito, você não vai ver meu progresso. A melhor coisa que eu posso ser para vocês, não como super espiritual acima de vocês, mas uma pessoa que busca a Deus e você fala, puxa, eu estou vendo o crescimento do Bruce. Ele está crescendo. E isso requer que eu seja transparente com a pessoa. Ok? O que fazer? Você deve, uma coisa muito importante, pratica as disciplinas espirituais com a pessoa. Lê a Bíblia com a pessoa. Orar. Fazer um ministério com a pessoa. Quando você está saindo, meu primeiro pastor, ele nunca saiu para fazer uma visita no hospital sem uma outra pessoa estar com ele. Muito importante isso. A pessoa presta contas com você. Você deve falar sobre as motivações, o que ele está fazendo, por que está fazendo, como as ações. E você mesmo precisa ser transparente com aquela pessoa. Uma amizade espiritual, passar tempo com alguém que está buscando a Deus pela própria vida dele, te encoraja a buscar a Deus. Eu gostaria de saber, você pode, eu não sei como voltar e se você coloca a resposta assim. Quantos de vocês têm um amigo espiritual assim? Um amigo com quem cada vez que você encontra, você fala sobre sua intimidade com Deus. Quantos de vocês têm uma pessoa assim? Tem alguém, Ricardo? Bruce. Sim. Eu tenho um amigo que sempre que eu vou visitar, sempre eu estou visitando ele. Sempre eu compartilho alguma coisa com ele quando eu vou visitar ele, né? Compartilhar aquilo que eu tenho aprendido, né, da palavra de Deus. Então, eu tenho esse relacionamento com ele, né, de compartilhar, um amigo que eu tenho. Sim. Sempre que eu vou lá, eu tenho algo para nós falar da palavra de Deus. É diferente. Eu confesso, tem pessoas, como eu falei, que eu não duvido da salvação, mas eles não são compatíveis espiritualmente. Eles não estão buscando da mesma maneira. Falta alguma coisa. Mas você deve ter esse tipo de pessoa com quem você, cada vez que você junta, você está compartilhando. Sabe uma coisa que eu aprendi de Deus? Isso tocou na minha vida, eu vi isso, eu li esta coisa assim. Eu acho que, como eu falei, eu tenho um mentor. Essa é uma amizade espiritual, né? Eu oro esse versículo para mim. Volta-se para mim, os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Então, eu falei, puxa Deus, eu quero ser uma imã para as pessoas que estão buscando a Deus. E, francamente, como minha vida tem sido interessante, pessoas que não estão buscando a Deus, que me escutam pregar, fala, sei que é uma coisa, mas as pessoas que estão buscando a Deus me procuram. Eu preguei com um grupo de África, na África 2 vezes nesse último ano.
Eu preguei em inglês para um grupo de missionários. E foi impressionante como algumas pessoas chegaram comigo que estavam buscando a Deus. Tem uma esposa de um missionário lá que ela e o marido são missionários para muçulmanos. Ela busca a Deus. Eu fiquei impressionado. Ela chamou a gente para casa porque ela queria saber sobre essa questão da carne. Foi muito interessante. Eu quero ser uma imã de pessoas que estão buscando a Deus, porque às vezes eu me sinto só. Às vezes eu me sinto só porque eu não tenho uma pessoa que é um amigo espiritual. Eu coloquei essa compatibilidade espiritual, seja transparente, converse um com o outro sobre sua vida espiritual. A conversa que é chave nesse relacionamento. Um coach, encontrar-se regularmente com alguém que pode ajudar a descobrir o que Deus deseja que você faz no seu ministério. Eu tenho um amigo meu que ele é um teólogo. Eu gosto de conversar com ele, mas ele não é amigo espiritual. Eu não tenho compatibilidade, mas ele é meu amigo mesmo assim. E ele é meu coach. Ele é interessante, ele me ajuda, ele já me ajudou bastante. Essa aula que eu estou dando aqui é parcialmente por causa dele. E ele me ajuda a ver meu ministério, o que Deus está querendo que eu faça. Um amigo é da raiz, da amizade espiritual. Ele desenvolve minha intimidade com Deus pelo relacionamento. Outro, ele me ajuda a dar fruto. Ele não me ajuda muito na raiz, mas ele me ajuda a ser mais eficaz em dar fruto. Então, eu coloquei isso, um coach significa técnico. Esses são todos os meus alunos africanos aí. Tá vendo que todos são camisa do Brasil, tem que ensinar eles. Só que meu amigo, que ele faleceu 2 meses atrás, esse do camisa azul lá. Ele era meu mentor para Chad. Eu conversei bastante com ele sobre a vida no Chad, né? E ele me ajudou bastante. E é interessante esse grupo de pessoas lá. João 5,19 fala, porque tudo que este fizer, filho também semelhante o faz. O que acontece é que um coach deve ajudar você a ver onde Deus está agindo, ok? E um mentor, alguém com mais experiência que investe em sua vida para te ajudar a se tornar a pessoa que Deus deseja que você seja. Tom Julian, George Johnson, são 2 dos meus mentores no passado. E aquele outro homem, Larry DeArmey. Essas pessoas eram tipo mentores para mim. Até um certo ponto, o seu Bill foi. Não formalmente, mas houve momentos que eu fui lá com ele quando eu estava frustrado. E pela experiência, ele me ajudou bastante. Então, é importante ter pessoas com quem você pode falar sobre seu ministério. E esse outro que está mais avançado e está te ajudando a chegar lá. Também o que aprendistes, recebestes, ouvistes e viste em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Convivência. Parceiro de prestação de contas para encontrar-se regularmente de alguém que intencionalmente faz perguntas difíceis sobre suas ações e motivações. Isso é importante, que a pessoa pode ser transparente sem medo de ser condenado. Melhor repreensão franca do que amor coberto. Leais são os feridos feitos pelo amigo. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Esse é um verdadeiro amigo que vai fazer as perguntas. Você, Bruce, eu percebo que está ficando muito arrogante nessa coisa aqui. Estou percebendo, você não perdoou. Então, isso é muito importante. O relacionamento com quem eu falei isso. Princípios para prestar contas. Eu vou terminar, desculpe o horário aqui. Prestação de contas é essencial. Todo mundo deve estar fazendo isso. Devem ter perguntas estabelecidas. Você deve até entrar no acordo de qual nível você vai chegar. Oração pelo outro é a base. Você confessa e orar um pelo outro.
não deve ser um grupo misto, quer dizer, homem com mulher. Porque, olha, mulheres, eu sei que tem algumas mulheres, vocês não entendem como nós homens somos tentados. Você não entenderia como a gente passa só um outro homem. Então, mulheres têm coisas especificamente delas também. E é importante, homens com homens, mulheres com mulheres. Essa é uma coisa importante. Todos devem participar e não deixe o encontro ficar prolongado, como eu estou fazendo hoje à noite. Os métodos, prestação de contas durante estudos de discipulado, você faz isso, você faz perguntas. Eu coloquei algumas perguntas lá dentro dos livros. Prestação de contas durante família espiritual. Toma cuidado com isso. Porque, por exemplo, eu estou num grupo misto. Olha, gente, eu tenho muito eu vou falar isso, esse é um exemplo. Eu estou numa família espiritual, tem mulheres lá. E eu falo assim, olha, eu tenho grande dificuldade em olhar no corpo das mulheres. Eu não ia falar isso na frente de um grupo de misto assim. Você tem que ter muita sabedoria de como, a quem você vai confessar e no contexto. Mas lá na família espiritual, a gente fala das nossas falhas, mas do diferente nível, diferente tipo, a gente tem que ter sabedoria. Prestação de contas durante outros encontros. E nós chamamos essas coisas, essa é uma terminologia que você pode achar no nosso material, grupos que transformam vidas, GTV, que esses são grupos de prestação de contas. E funciona essa coisa assim. Então, eu fiz uma pincelada lá, mas prestação de contas, transparência, honestidade, ajuda, que eu falei hoje à noite, deve estar parte do discipulado que você faz com as pessoas. Então, fui meio correndo lá. Se você gostaria desse PowerPoint, eu posso mandar para Ricardo algumas das perguntas. Alguém tem um comentário? Se não, eu vou entregar para Ricardo. Eu estou aqui. Só o GTV, né, Bruce, que antigamente lá na comunidade de vida entre os jovens, eu lembro que até achei um papel, né, que eu descobri com curiosidade, mas as perguntas para os rapazes eram bem diferentes das perguntas para as moças, né? Porque essa diferença que você falou, né? A gente até fez um papel para marcar a página das nossas Bíblias que tem as perguntas. Você lembra disso? Que tem uma pergunta sobre qualquer coisa. Eu gostaria que vocês procurassem de ter esse tipo de relacionamentos. Eu reconheci que eu nunca tinha um mentor e eu pedi para Tom Julian me mentorear. Foi uma boa decisão de fazer isso. Eu aprendi muita coisa. Encontrei com ele cada semana. Foi muito bom. Ok, Ricardo, você pode terminar como você quiser, com oração, maneira que você quiser. Ok, Bruce. Obrigado, Bruce. Então, vamos orar para encerrar esse tempo aqui. E obrigado por tudo, a todos aí. Daqui a pouco eu vou enviar a lista de chamada e vamos ver se a gente adianta aí os vídeos das aulas do Bruce, tá? Para enviar para vocês. Sobre a tarefa, também eu vou enviar daqui a pouco, tá? Acho que é a tarefa 7, aí você vai fazendo e vai mandando lá para o Bruce, tá ok? Eu vou pedir que o Luiz Viana, pode orar aí, meu irmão, para encerrar esse tempo. Depois os irmãos podem ficar à vontade, tá? Senhor Deus, te agradecemos. Conhece todo o nosso ser, melhor do que nós mesmos. Mas sabemos que estamos rodeados de fraqueza e devemos ser sinceros com o Senhor e também com nossos irmãos. Sei que cada um de nós, de alguma maneira, está sendo tentado em alguma área da sua vida e cada um de nós também estamos no processo de santificação.
carecemos uns dos outros para nos fortalecer, para contar com o apoio em amor. Como a tua palavra diz, é melhor ser dois que um. Eu peço que o Senhor esteja nos dando compreensão desse nível de relacionamento mais íntimo, de prestar conta uns com os outros, para nos ajudar mutuamente na nossa caminhada contra o pecado, e assim possamos estar nos santificando, contribuindo uns com os outros para a santificação. Sei que o seu desejo é que nós venhamos a confiar realmente na tua graça e declarar nossas dependências uns dos outros, no aspecto de estar compartilhando nossas fraquezas. De acordo com o que o Senhor declarou a Davi, que era o homem segundo o teu coração, porque sabia se arrepender. E era um homem que sabia confessar suas falhas, confiava no seu amor. Que cada um de nós possamos estar tendo esta coragem dada pelo Senhor, de abrir nossas vidas, de ser transparente, para não dar lugar ao diabo, nem ao orgulho, nem à hipocrisia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.